É porque a gente, no final de semana, estava ainda atrás de alguns interlocutores do presidente da Câmara, Hugo Mota, diante do silêncio dele a respeito dessa situação e dessa pressão que é renovada dessas camadas bolsonaristas na Câmara dos Deputados. E a pergunta era, o que Hugo Mota vai fazer? A resposta é, não sei. Isso vai depender muito, a resposta de aliados, né? Isso vai depender muito, Estevão, do termômetro político. Então, com os parlamentares voltando para Brasília neste início de semana, é claro que isso vai ser assunto de reuniões. É claro que as conversas já começaram no final de semana, depois da situação de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hugo Mota é aquele personagem que tende sempre a ouvir o que o Colégio de Líderes está falando sobre o assunto. Então, na nossa análise, vai depender muito de qual vai ser o retorno desses líderes, principalmente dos partidos de centro. Não estou falando nem das lideranças bolsonaristas, do líder da oposição, que é o Zucco, do líder do PL na Câmara dos Deputados, que é o Sóstenes, não. Eu estou falando de ouvir os líderes, sobretudo, daqueles partidos de centro, do União Brasil, do MDB, do PP. São esses líderes que devem ajudar a guiar o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre esse termômetro político desse assunto na Câmara dos Deputados. O que estava acontecendo até então, antes da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, com este projeto de lei, que não era o projeto de lei da anistia ampla, geral e restrita. O relatório de Paulinho da Força já trazia a ideia de um PL da dosimetria, que não abraçaria Jair Bolsonaro, mas abraçaria aquele andar de baixo dos condenados pelo 8 de janeiro. Esse trâmite todo estava acontecendo já há algumas semanas, alguns meses, para falar a verdade, desde que Paulinho da Força foi escolhido relator pelo próprio Hugo Mota. Eles tentaram fazer uma costura com o Senado Federal, com Davi Alcolumbre, tentaram, inclusive, fazer uma costura com o Supremo. Paulinho da Força é tido como um parlamentar que tem interlocução com o ministro Alexandre de Moraes. E aí, se falou muito disso meses atrás. Depois, esse assunto esfriou e o clima era de não votar nem dosimetria, muito menos uma anistia ampla, geral e restrita. Com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse assunto volta à tona com novas pressões da bancada bolsonarista para que Hugo Mota coloque este projeto de lei para ser votado. E ainda que Paulinho da Força ofereça um relatório que Hugo Mota tope colocar no plenário e que trate da ideia de dosimetria sem abraçar Jair Bolsonaro, a bancada bolsonarista vai tentar emplacar isso por meio de um destaque. Então, de alguma maneira, eles vão tentar viabilizar essa anistia ampla, geral e restrita. O projeto de lei da dosimetria, eles até corrigem a gente, porque você está falando de uma redução de penas. Quem faz a dosimetria não é o legislativo, é o judiciário. No final de um processo, alguém foi condenado, é o juiz que decide qual vai ser o tamanho da pena. O que o Congresso Nacional pode fazer a partir dessa proposta é dizer para o juiz que ele pode seguir uma nova lei que permite a redução da pena. Então, vai ter que ser uma análise do juiz, caso após caso. A gente está falando muito da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também nessa semana e hoje, inclusive, até às 23h59, as defesas dos outros condenados no núcleo crucial, que é o núcleo do qual pertence Jair Bolsonaro, na trama golpista, também vão ter esse prazo de apresentação desses que são tidos como os últimos recursos. Depois a gente vai ter o trânsito em julgado. Então, o mundo jurídico e o mundo político estão à espreita do que vai acontecer a partir disso. Mas, para além da trama golpista, tem aquelas outras situações de várias condenações dos processos pelo 8 de janeiro. Então, esse andar de baixo e não o andar de cima poderia ser atingido por esse PL que ganhou esse nome de PL da dosimetria. Tudo vai depender desse termômetro de Hugo Mota. E um outro ponto importante de te entregar: a gente vem falando
de uma situação de acirramento de clima entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto. O clima não está bom, Estevão. E questionando alguns aliados de Hugo Mota sobre isso, se esse momento seria propício, então, para Hugo Mota bancar uma pauta que sabe que vai incomodar o Palácio do Planalto, já que o clima não está bom, o que eles falam é que não faz parte do perfil do presidente da Câmara dos Deputados usar esse momento, que eles próprios veem como de fragilidade do governo, para avançar com pautas que possam vir a piorar essa relação. Então, tudo vai depender desse termômetro de início de semana para a gente entender a viabilidade dessas propostas. Mas muito dificilmente vai ser uma anistia que vai passar pelas duas casas e que vai abraçar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é muito mais uma movimentação política da oposição para mostrar à sua base eleitoral que tenta fazer algo, do que algo que tenha chances viáveis de chegar à tramitação final no Congresso.